No vídeo de hoje, pessoal, um convidado super especial aqui com a gente. Com certeza foi uma das minhas referências no mercado cripto quando eu comecei nesse mercado. Bruno Perini, muito prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui no canal. Ótimo falar contigo aqui. O pessoal aqui do canal do Death in Class já conhece minha opinião sobre esses diversos assuntos. E aqui a gente consegue, ter uma visão sua também sobre o mercado financeiro como um todo, inclusive, também aqui mais focado no mercado cripto, tá Bom, certo? se minha opinião for diferente da do Thales, fica com a dele, tá? Bom, antes da gente comentar sobre esse caso específico do conflito no Oriente Médio, a escalada da guerra, a corte de juros, que é o momento atual, queria voltar um pouco nesse histórico aqui do Bitcoin, principalmente aí no final do ano passado, quando a gente marcou o topo do Bitcoin lá em outubro, para quem não Eu queria voltar para lá também. Com certeza foi um momento aí que muita gente já esperava esse momento, mas nem todo mundo realmente acreditava naquele possível fato, O mercado estava realmente dividido, Tinha gente que acreditava na continuidade da alta infinita, a quebra do ciclo do Bitcoin, que a gente nunca mais teria uma queda significativa como a gente está tendo agora. Por outro lado, tinha o público que realmente acreditava no ciclo do Bitcoin, que a gente ia continuar a ter esse mercado relativamente previsível, E foi basicamente o que a gente está vivendo aqui, talvez nesse momento que a gente está, nesse ano de queda de 2026, que estava nessa incerteza do mercado. Então eu queria saber, Perini, sua opinião, como que estava no seu sentimento naquele momento específico, porque agora, a gente já tem aí, digamos assim, uma certa certeza de que a gente está nessa temporada de baixa. O que você estava pensando naquele momento? Eu fazia parte do pessoal que acreditava que a gente não teria um ciclo tão parecido com o anterior, Porque se você pega o topo do Bitcoin, foi uma questão de poucos dias de diferença em comparação com o topo anterior. E eu sempre olho pro ciclo e fico pensando, cara, não é possível que o negócio vá se repetir, porque geralmente se o pessoal sabe, olha, vai ter o topo em tal dia, você não espera nem o topo chegar, você vende um pouquinho antes, então o natural seria se adiantar em relação ao que aconteceu nos outros ciclos. Mas eu acho que como tinha muita gente esperando que fosse continuar subindo, por isso o ciclo acabou se repetindo. Eu, particularmente, perdi o time de venda por conta disso. Eu tinha planos de vender uma parte boa dos bitcoins nesse ciclo, e a minha esposa, eu brinco, que ela sempre me perguntava quando que eu iria vender, ela falava assim, quando? Eu falava, não era uma data, e deveria ter sido uma data. Eu falava que era por conta, por exemplo, de um indicador, o MVRV chegando a 3, que é o valor de mercado, 3 vezes maior do que o preço médio das pessoas que estão comprando. Sendo que outro ciclo chegou a 3,5, 4, mais do que isso em ciclos lá atrás, quando menos gente conhecia o indicador. Eu achava que não era o topo, porque geralmente você vê um topo meio explosivo no final, muita euforia, realmente. O preço sobe muito rápido e aquilo marca o topo. E nesse ciclo a gente teve isso diferente, você não teve essa euforia toda por conta da chegada no topo, então eu fiquei esperando... mais congestionado, lateral. Exato. Não teve aquele último suspiro de euforia, onde o mercado fica irracional, e daí a gente aumenta a liquidez, e não teve muito desse... Não teve isso, então no final eu achei que viria um outro topo depois daquele, só que, como você disse, agora a gente não tem muita dúvida que estamos de fato num ano de inverno cripto, após uma queda de quase 50% em relação ao topo. E aí no meu caso, só pensei, cara, é esperar agora, Espera, compra mais. Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Então agora é momento realmente de paciência, de continuar acumulando durante todo o ano de 2026. Você acredita então que talvez, seguindo, digamos, essa ideia do ciclo, talvez o fundo seja lá por volta de outubro deste ano? Eu não duvido mais do ciclo. Então a ideia seria realmente as pessoas estarem cientes desse risco de que o mercado pode continuar caindo, apesar de já ter caído mais de 50% em relação à máxima histórica, que devem ficar cientes de que ainda pode ter uma queda ainda significativa, mas que com certeza a gente vai ter aí uma boa temporada de realmente acumular, abstrair do preço, ter muita paciência. Seria essa a ideia então? Eu acredito bastante no ciclo do Bitcoin, mas eu também não vou falar que eu acredito 100%. Então, por exemplo, eu conheço muita gente que está esperando cair mais para começar a comprar. E se você pega pelas quedas em ciclos anteriores, até agora tá um ciclo bem mais tranquilo, Só que essas quedas vão se reduzindo ao longo do tempo mesmo. Também. Então não dá para saber se a gente já tá num fundo ou se vai cair mais. Eu acho que é bem razoável esperar que ele venha cair mais, já que muita gente espera que a gente realmente acabe esse mercado de baixa lá para outubro. Então não seria, por exemplo, chocante ver o Bitcoin voltar abaixo de $60 mil de novo, como já chegou em um raro momento durante essa queda. E você arrisca um valor aí que você estaria comprando aí loucamente? Eu já tô comprando agora, certo, Não loucamente, tô fazendo compras espaçadas. Eu gosto muito do que uma pessoa do meu time aqui no Grupo Primo faz. Eu brinco que o Thales do meu time, ele é um homem religioso, porque todo dia 21, Caramba. E 21 é um número importante pro Bitcoin, 21 milhões de Bitcoins ao todo. Eu brinco que ele é religioso porque todo dia 21 ele compra, independentemente do preço. Então eu acho que se programar para fazer compras mensais, receber uma parte da sua renda, pega essa parte e compra, é uma política muito boa. Eu particularmente
sinceramente, acho que a gente vai ter um fundo em torno ali de 50 e poucos mil dólares. Quanto que eu confio nesse número, né? Cara, 20%? Porque se tem uma coisa que eu descobri ao longo do tempo é que eu sou totalmente incapaz de prever topos e fundos do Bitcoin. Eu já consegui, uma vez por, não digo coincidência, né? Por uma sorte do destino, sair bem no mercado de alta, que foi lá em 2017, quando eu vendia 55 mil, meu último Bitcoin, ele bateu 70 mil dias depois e mergulhou. Mas mesmo nesses poucos dias, entre 55 mil e 70, eu me senti um tremendo idiota. Eu pensei, nossa, vendi e subiu mais. Isso foi o mais próximo que eu cheguei de adivinhar um topo do Bitcoin. Então hoje, simplesmente, eu ignoro topos e fundos, tentar prever, eu simplesmente vou comprando enquanto eu acho que tá barato. E como meu horizonte de alocação é um horizonte longo, acho realmente que pensando nos próximos 10 anos, né, o Bitcoin, olhando pro valor de hoje, tá muito barato, perto do que ele pode vir a custar. Eu gosto muito da frase do Satoshi Nakamoto que fala que se não for a zero, vai a 1 milhão. Acho que é justamente isso. Se não for a zero, vai a 1 milhão em algum momento. Legal, muito interessante. Então a gente realmente, né, entra nesse consenso de que a gente pode estar realmente na temporada de baixa, só que, por exemplo, nesse momento atual, já entrando, né, nesse cenário aí do conflito do Oriente Médio, que já tem aí cerca de 4 semanas, o comportamento do Bitcoin foi um movimento aí bem distinto, né? Geralmente o ouro tende a se valorizar em momentos de instabilidade, de conflitos aí ao redor do mundo, enquanto o Bitcoin é o contrário. Em momentos de incerteza, ele tende a sofrer mais, né? Porque justamente é um mercado mais arriscado, onde as pessoas tendem a diminuir o risco nesses momentos, né, de extremo risco aí, digamos assim. Só que não foi isso que a gente viu agora, né? O ouro tá caindo, apesar de já ter subido bastante há um tempo atrás. Subiu muito e agora o Bitcoin, ele tá, digamos, resistente, né? Ele praticamente se manteve lateral, mesmo nesse caso, digamos, até que relativamente extremo do mercado financeiro. O que você acha desses dois lados aí do mercado? Você acha que realmente o Bitcoin está se transformando, talvez como uma opção, um hedge, uma segurança, quem sabe uma reserva de valor semelhante ao ouro em algum momento, ou quem sabe chegar lá em algum momento? O que você acha sobre isso? Eu acho que as pessoas, elas têm primeiro uma visão errada sobre esses ativos que eles são identificados como preservação de valor ao longo do tempo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, saindo de reserva de valor, mas entrando em títulos públicos. As pessoas gostam muito de um tesouro IPCA de longo prazo, porque você vai ter uma taxa real de retorno, né? IPCA mais alguma coisa. Embora esse real seja bem discutível, tendo em vista como é que se dá o número de inflação no Brasil, etc. Mas o ponto é que não dá para discordar do fato de que um título público indexado à inflação é um investimento seguro. No entanto, o que acontece com títulos públicos indexados à inflação quando você tem um estresse de mercado? Geralmente a taxa sobe e o preço do título cai. Então, olhando só para esse movimento, muita gente falaria, olha só, meu dinheiro não está protegido. E nesse curto prazo, realmente não está. Agora, observando prazos mais longos, ele estará protegido. Para mim, o ouro e o Bitcoin são a mesma coisa. O que vai acontecer no momento do conflito, muitas vezes, difere do comportamento de longo prazo. Eu gosto sempre de voltar na época da pandemia, onde tanto o ouro quanto o Bitcoin caíram muito. O Bitcoin chegou a cair 50% em um dia. E aí, naquele momento, a gente está falando de 2020, né? Volta 6 anos no tempo, o Bitcoin era muito mais novo do que hoje. Eu já falava do assunto já há bastante tempo e, naturalmente, eu fui muito cobrado por alunos meus, falando, pô, esse negócio aqui não é uma possível reserva de valor, não tem os elementos todos, só falta o teste do tempo e tá caindo tanto assim. O que você acha, né? Eu falei, cara, eu vou aproveitar para comprar. E o meu raciocínio de lá serve para agora também. Na pandemia, com todas as economias fechadas, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso vai terminar a impressão de dinheiro. E se você imprime muito dinheiro, o preço do Bitcoin vai acabar subindo. E em caso de guerra, é exatamente a mesma coisa. O Napoleão, ele tinha uma frase que dizia que para se fazer guerra são necessárias 3 coisas. Tá no meu livro isso. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Guerras são muito caras, muito caras. Os iranianos, números grosseiros aqui, eles têm um estoque de mais ou menos 80 mil drones. Cada drone custa 20 mil dólares. Para neutralizar um drone, os americanos usam um míssil chamado Patriot. Ele custa 4 milhões de dólares. Faça as contas de quantos mísseis serão necessários para neutralizar os drones todos, né? Um cenário hipotético que não vai acontecer. Mas é uma conta muito alta. Então, todo conflito militar, ele termina em gastos que vão envolver trilhões de dólares. Basta ver o tamanho do gasto da invasão do Afeganistão, da invasão do Iraque. O conflito do Irã a gente não sabe. Ele pode ser um conflito mais curto, como parece que está se desenhando que vai ser, né? Tendo em vista que o Trump falou que ele quer negociar com os iranianos, ou não, né? Também, ao mesmo tempo que ele falou que quer negociar, há pouco tempo ele falou que poderia mandar tropas. Cara, mandou tropa é um sumidor de dinheiro incrível. Então eu realmente penso que todo conflito vai levar à impressão de dinheiro e que no final isso vai ser positivo pro Bitcoin. Muita gente até fala que isso pode ser o embrião de uma terceira guerra mundial ou um outro conflito que venha se somar a esse, porque se você pega antes da Segunda Guerra Mundial, você teve vários pequenos conflitos acontecendo até convergirem para um grande. Agora a gente tem um monte de conflitos no mundo, mas os mais famosos são agora no Irã e a Rússia com a Ucrânia. Será que a China não vai invadir Taiwan daqui a algum tempo e isso vai culminar num conflito maior? Mas tendo conflito, eu acho que a grande reserva de valor que vai despontar é o Bitcoin. Até porque vamos pensar no caso de um iraniano que fazia ali, sua poupança em ouro e que tá fugindo do país. Cara, tenta passar no aeroporto, na alfândega, com uma barra de ouro. Você não vai conseguir. Verdade. Agora você pode fazer isso com Bitcoin. Então, essa proporção
propriedade do Bitcoin, né, de você poder armazená-lo, com aspas aqui, né, na nuvem, tá no blockchain, tá na internet, só 12 palavras memorizadas na sua cabeça, isso é muito, muito interessante. E eu continuo tendo a mesma visão pro Bitcoin. Ele pode cair agora por conta do conflito, ele pode subir, pode se manter resiliente, como você disse, mas minha visão de longo prazo é que, de fato, a gente está falando de uma reserva de valor com várias características que superam o ouro, e uma que o ouro tem de sobra ele não tem, que é o fato de que o ouro é milenário e o Bitcoin ele foi criado em 2009, né? Mas a gente tem que lembrar também, Thales, que ter o histórico do Bitcoin hoje, de 17 anos de funcionamento, esses 17 anos eles valem mais do que centenas de anos do passado, porque qual era a inovação tecnológica que você teve interessante entre o século 13 e o 14? Você pega alguém do século 13 na Europa e transporta para o 14, todo mundo que ele conhece morreu, e os filhos das pessoas também morreram, mas a vida é a mesma. Você não teve muita mudança. Pega esse cara do 14 e leva pro 15, novamente, não teve muita mudança. Do 15 pro 16, ele ouve falar do descobrimento das Américas, mas não teve muita mudança. Agora você pega um cara dos anos 2000, não é tão distante assim, e joga pra cá, mudou muita coisa. A gente tem IA, tendo um monte de robô sendo criado na China, nos Estados Unidos. Eu fiquei 5 anos sem ter carro por conta de um negócio chamado Uber, que poderia ser impensável há um tempo lá atrás. Hoje todo mundo se corresponde por WhatsApp. A geração do meu irmão não sabe o que é ir pra casa e só falar com os amigos no colégio no dia seguinte, porque eles se falam na internet o tempo todo. Então, a maneira como o mundo mudou e tá mudando cada vez mais rápido, e a existência e a manutenção do Bitcoin com o valor que ele tem, é uma prova de que esse negócio realmente deu muito certo. Com certeza. Há riscos, mas eu acho que ele tende a continuar dando certo ao longo dos próximos anos. Então agora vamos realmente entrar nesse caso aí, né? Os riscos do Bitcoin, né? Pode ser, por exemplo, né, uma escalada de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, conforme você comentou, pode ser, talvez, a retomada da alta de juros, pode ser computação quântica também, pode ser um risco real que pode vir aí no futuro, mas qual ponto que você acha que talvez seria o ponto mais crítico? Talvez, sei lá, um colapso do mercado financeiro? Você teria alguma visão que seria, assim, um ponto de cautela, de atenção para o Bitcoin para os próximos anos? Todos esses problemas que você citou, na minha opinião, eles são temporários, podem impactar o preço, né, mas eu acho que são impactos temporários, e um deles tem potencial para ser permanente. Quanto a crises no geral, recessão, etc., tem uma frase que diz que um general está sempre pronto para lutar a sua última guerra. E se a gente vê as, entre aspas, guerras financeiras aqui, a fórmula para sair dessa guerra é sempre a mesma, né? Bota dinheiro na mão das pessoas. Então é a impressão de dinheiro que vai acontecer. recessão. Pô, no mercado americano, quando tem recessão, o que o Fed faz? Ele baixa juros. Mas vai ter inflação. É uma conta mais complexa, né? Porque essa estagflação, que esse misto de recessão com uma inflação mais alta, essa fórmula não daria tão certo. Mas, a princípio, a solução seria essa. É baixar juros para ver o que vai acontecer. Juros mais baixos são bons para ativos de risco, inclusive para o Bitcoin. Agora, o risco que eu acho realmente, potencialmente, até subestimado pelo mercado é a questão da computação quântica. E quase sempre, quando você fala em computação quântica no Bitcoin, a resposta do pessoal que acompanha o Bitcoin é sempre comparar com outros mercados, né? Falando, pô, mas a computação quântica, os caras vão conseguir quebrar código de míssil nuclear. O menor problema que você vai ter é com Bitcoin. Eu concordo, mas as pessoas têm que lembrar também que a decisão de adotar uma criptografia resistente a quantum em organizações centralizadas é a decisão de um cara, às vezes. Nossa. É um presidente que ele vai lá e fala, tem que mudar a maneira como as coisas funcionam. E aí, depois que ele toma essa decisão, as coisas acontecem. No Bitcoin, a decisão é muito mais colegiada e, por isso, tende a ser mais lenta. Tem muita propaganda também que pode estar inflando um pouco os números da computação quântica, mas a gente também não sabe em que ponto exato aquilo está, porque tem muito desenvolvimento acontecendo sem holofote, né? Até porque é um tipo de tecnologia que ela é incrível. Quem conquista lá primeiro deixa todos os outros países atrás em termos de criptografia. E isso é poder militar hoje em dia. Então, esse é um medo que eu tenho. Mas eu sempre penso que não é um medo que apenas eu tenho. É um medo que o Michael Saylor tem. E ele é muito mais interessado na manutenção do valor do Bitcoin do que eu, por exemplo. Sendo que ele já trabalha com software, tem muito mais conhecimento sobre esse tipo de coisa. É o medo que o pessoal da Coinbase tem, que o pessoal da Binance tem. Tanto que já estão montando grupos de trabalho direcionados para isso. Atualizar o algoritmo do Bitcoin para que ele se torne resistente à computação quântica. Uma das primeiras perguntas que eu fiz pro ChatGPT, inclusive, era sobre isso. Sobre como é que a IA, ou evolução da computação, poderia quebrar a criptografia do Bitcoin. E a gente discutiu longamente sobre o assunto. Em vários momentos voltamos nesse tema e ele falou que, olha, a IA em si provavelmente não vai ter poder para fazer isso, mas a computação quântica com a sua evolução poderia, caso o Bitcoin ficasse parado no tempo, que não vai acontecer, quebrar a criptografia do Bitcoin na visão dele, pelo que nós tínhamos de dados até aquele momento, em coisa de 15 anos. A última discussão quanto a isso foi em 2025, então ele previa que em 2040 você teria atualizações a ponto do algoritmo do Bitcoin, a maneira como ele funciona agora, não ser mais resistente ao poder computacional de um computador quântico. E eu falei, bom, é bastante tempo, né? Ele falou, sim. E qual o nível de probabilidade que você acha de que isso realmente
realmente venha acontecer. Ele botou um nível muito baixo de probabilidade, inferior a 5%. Ele disse, olha, é tanto valor hoje que alguém vai dar um jeito de resolver esse problema, né? E a humanidade, a gente pode falar que nós somos conhecidos por isso, né? Nós resolvemos problemas. Então, desde lá de trás, você volta lá na teoria malthusiana, que o pessoal fala sobre cataclismas que vão acontecer, eles não acontecem. O Malthus, ele falava que a população crescia em progressão geométrica e a produção de comida em progressão aritmética. Então, que ele previa constantes e sucessivos surtos de fome a ponto de matar a população. E no final, a gente teve uma criação inovadora, que é a mecanização do campo, né? Motores a combustão, junto com fertilizantes, e hoje a produção de comida é abundante. Tem mais gente que morre no mundo por excesso de calorias do que pela falta delas. E aí esse problema criou um novo, né? Você tem poluição, aí você tem várias previsões cataclísmicas sobre isso também, mas o homem está resolvendo pouco a pouco esses problemas. Então acho que o Bitcoin vai ser mais uma coisa, cara. Acho que isso tem poder para afetar preço, mas eu não acredito que o Bitcoin, durante o período da minha vida, ele vai deixar de existir. Só um comentário aqui sobre a computação quântica, né, especificamente. As pessoas têm medo de um ataque, né, de 51%, por exemplo, né, na rede do Bitcoin, que na verdade acabaria, digamos, criando um novo Bitcoin, né, e consequentemente também não teria, né, um impacto tão significativo, porque seria uma rede que ninguém ia adotar, ou seja, que basicamente não teria um valor, né. Um outro ponto que poderia acontecer é acelerar um pouco a produção do Bitcoin, que na verdade só faltam 5% de Bitcoins, e mesmo assim o ajuste de dificuldade acontece a cada 2 semanas, ou seja, também é possível que não faça tanto potencial assim. E o único risco que eu vejo mesmo, no caso, seria realmente dos endereços antigos, que realmente estão, digamos, parados no tempo, conforme você comentou, e que daí sim, como são endereços com tecnologia mais antiga, né, inclusive até mesmo as tecnologias atuais podem até ser um ponto de fragilidade no futuro, mas o intuito é que realmente as carteiras que não se movimentarem a tempo até o momento da computação quântica realmente chegar no mercado como um todo, né, daí sim essas carteiras antigas realmente continuam em risco. Quando isso acontecer, todos os investidores vão precisar sim se adequar a esse novo modelo, a esse novo formato aí do Bitcoin no futuro. Então esse daí que com certeza aí é o maior risco. Falando um pouco aí da nossa expectativa, né, do Bitcoin aí pro futuro, você comentou, né, que você se arrependeu de não ter vendido, que agora tá comprando a qualquer preço. Sabendo o topo, né? Sempre se arrepende, né? que o MVRV não chegou lá no seu patamar ideal. Você tem agora algum outro indicador, um outro sinal, algum outro dado do mercado que você está olhando a partir de agora? Ou você está basicamente, simplesmente acumulando e depois você vai se preocupar com isso? Como que você está vendo? Ao longo do último ciclo, né, o MVRV ele ficou muito comportado. Você pega outros indicadores também, o múltiplo de Mayer, né, que é um indicador usado há bastante tempo, também ficou muito comportado. Eu estou esperando para comprar com mais força, novamente, o MVRV. Eu acho que a gente vai ver mais uma vez ele chegar abaixo de 1. Acho que isso vai acontecer. Talvez aconteça por uma questão de poucos dias, como já foi em alguns ciclos passados, mas acho que isso vai acontecer. Acho que seria um baita de um sinal, né? Mas eu acho que nesse patamar agora já está atrativo, porque quem costuma ter mais sucesso nesse ciclo de baixa não é o cara que fica esperando para acertar o bumbum da mosca, né? É o cara que ele vai comprando aos poucos. Vamos lembrar que no último ciclo de baixa, quando o Bitcoin chegou a $16 mil, tinha gente esperando bater 12. Tem gente esperando até hoje. Provavelmente nunca mais vai voltar esse valor, acredito eu, né? Talvez nunca mais seja muito tempo pro Bitcoin, mas acho que é difícil isso vir a acontecer. Então, na minha opinião, o raciocínio é o mesmo. Ao invés de você querer adivinhar o fundo, você tem que lembrar que sua missão como investidor é comprar por um preço e vender por um preço mais caro. O que eu gosto de pensar bastante, sim, por exemplo, a gente tem até uns 5 indicadores principais, MVRV, média de 200 semanas, Trend Grid, que você gosta bastante, que você comenta bastante. Eu sigo uma ideia de que se a gente adotar 5 indicadores, quando um indicador começar a dar sinal de compra, você já pode começar a comprar, pelo menos um pouco, entendeu? Quando 2 indicadores começam a dar, você pode até pesar um pouco mais a mão. Daí você pode realmente fazendo esse processo gradativamente, conforme mais indicadores vão dando esse sinal. Sem contar que, como você bem colocou, não precisa esperar o MVRV chegar abaixo de 1 para você começar a comprar. No final das contas, mesmo que você tenha 5 indicadores ou que você compre aos poucos, não vai fazer tanta diferença assim, né, no seu desempenho, porque você vai acabar realmente, né, comprando durante todo um período aí prolongado. Então, mesmo com um indicador só, você não vai realmente querer comprar somente naquele valor quando ele chegar e você vai comprar tudo de uma vez. Isso daí realmente é o extremo aí do risco, né? Você vai estar concentrando muito a sua posição e, consequentemente, você vai estar realmente numa posição um pouco desconfortável em alguns momentos, né? Então, se você dilui, com certeza, ele é uma estratégia mais conservadora, digamos assim. Posso pegar um gancho nisso que você falou, Thales? Eu vou te fazer uma pergunta, né? E aí você me responde sabendo que o número pode estar totalmente errado, é só uma estimativa de futuro, mas qual a chance percentual que você acha que existe do Bitcoin estar custando $1 milhão nos próximos 10 anos? Nos próximos 10 anos eu vejo um bom potencial, viu? Inclusive, eu acho que eu diria que uns 66% de chances, quem sabe. Digamos que fosse 50, então o valor esperado seria uns 500 mil, né?
Mesmo assim, é uma baita de uma multiplicação. Então, nesse cenário, onde o Bitcoin chega a 500 mil, potencialmente 1 milhão em 10 anos, a diferença não tá entre ter comprado por 66 mil ou 56 mil. Exato. A diferença é ter comprado. Exato. Então, tem muita gente que fica esperando pra, sabe, nesse ponto eu vou. E o cara perde o ponto e fala, agora eu já não vou mais. Então, acho que é simplesmente abrir mão desse preciosismo de querer acertar fundo e comprar um negócio que dentro dos próximos 10 anos, caso continue existindo, há uma chance sempre pequena, né, de que a gente possa estar errado quanto à quantidade do Bitcoin, então por isso que eu não teria tudo em Bitcoin, mas a chance de você ganhar dinheiro com isso é muito grande, né? Se a gente pega em ciclos, quem geralmente compra o Bitcoin e segura por mais de 3 anos, costuma se dar bem. Me falaram aí, Perini, que você pretende vender seus Bitcoins em algum momento, talvez aí pensando em não recomprá-los mais depois. É isso mesmo? Ou você pensa realmente em realizar só uma grande parte que seja, não recomprar mais? Você pretende segurar realmente pro longuíssimo prazo ou você realmente é o extremo mesmo? Mas calma aí, Perini, que antes de responder essa pergunta, tem um recado aqui pro pessoal. No aniversário de 5 anos da Finclass, você tem a chance de entrar com o maior desconto do ano. 50% de desconto no plano anual. Sai de R$ 79,90 por mês por apenas R$ 39,95 por mês. E você ainda recebe 3 meses grátis do Duo Gourmet, o aplicativo que te dá 2 pratos pelo preço de um, em mais de 3.700 restaurantes pelo Brasil, como Outback, Coco Bambu, Pecorino, Brás, entre outros. Tudo isso por R$ 39,95 por mês. O link tá na descrição do vídeo. Então, Perini, e quanto à pergunta, é verdade mesmo? Cara, é uma meia-verdade, né? Pelo seguinte, a gente pode simplificar e falar que as pessoas que compram Bitcoin, elas compram por 2 motivos principais, né? Ou elas querem dinheiro, ou elas querem liberdade. Eu sou casado, eu tenho uma filha, eu quero ter outros filhos, tá? A empresa, que ela é física, ela tá no Brasil, então, por conta disso, hoje eu valorizo muito menos liberdade do que ela traz, mas eu continuo valorizando a multiplicação do meu patrimônio. Então, não é que eu vá vender Bitcoins para não comprar mais, é que eu estou mudando a maneira como eu me exponho ao Bitcoin. E hoje eu já tenho mais Bitcoins indiretamente em Treasury Companies do que Bitcoins comigo. E ao longo do tempo, acho que eu vou ter, não digo 0 Bitcoins comigo, talvez tenha alguma coisa, mas vai ser menos do que eu vou ter em Treasury Companies, né? Por exemplo, agora o Bitcoin tá custando, enquanto a gente grava esse vídeo, 65 mil dólares. Eu tô comprando Bitcoin a 58 mil dólares. Por quê? Porque eu tô comprando através de uma Treasury Company que está com 10% de desconto em relação ao que ela tem de Bitcoin. Eu acho que é muito atrativo. Pô, Bruno, mas o Bitcoin realmente não é seu, né? Você não tem a liberdade de poder botar ele numa carteira e fazer outras coisas com ele. Mas como eu disse, eu tô mais interessado em outras coisas além da liberdade. E essas Treasury Companies, geralmente em mercado de baixo, isso já aconteceu lá com a Strategy, elas negociam com desconto e em mercados de alta passam a negociar com prêmio. Então, só para voltar ao patamar que seria o justo, né? Ela tá com um indicador de 1 pro seu MNAV, que é simplesmente o Enterprise Value da empresa, que é o quanto vale o negócio realmente. Vamos supor que o negócio ele vale 1 bilhão o valor de mercado, aí ele tem mais 1 bilhão de dívida e tem 100 milhões em caixa, né? Bom, se eu vou comprar ele por 1 bilhão, mas ele tem 100 milhões em caixa, eu gastei 900 milhões. Aí tem 1 bilhão de dívida para pagar. Então o valor do negócio é de 1,9 bilhão. Então esse Enterprise Value dividido pelo valor que eles têm em Bitcoin, dando 1 seria, bom, a empresa vale o que ela tem de Bitcoin. Não tem nenhum valor além disso. Então só para chegar a 1, se o preço do Bitcoin não mudar nada, a gente tá falando de uma subida de 11%. Se chegar a 1,3, enquanto o Bitcoin sobe, eu vou ter a subida do Bitcoin mais um prêmio que vai dar uns 40%. E eu posso vender esse negócio, posso botar em outro investimento, posso comprar Bitcoin. Tô trocando 1,4 Treasury Company por Bitcoin, no final vou estar trocando com prêmio. Então, eu tô com uma cabeça um pouco mais assim, né? Eu tenho já há algum tempo comprado ações lá da Orange BTC. Sei. E também de Melius. Só que Melius é um play diferente, né? Porque a Orange BTC é uma empresa que ela só faz uma coisa. Ou só deveria fazer isso, porque agora eles compraram um pouco daquela stretch do Michael Saylor também, né? Aquela quase como se fosse um bond, mas é que nos Estados Unidos essas ações preferenciais não são iguais aqui, né? Uma ação preferencial, que aqui seria meio que um título de dívida, que paga incríveis 11,5% ao ano, dividendo mensal e no final dá 11,5%. Isso antes de imposto é mais do que o retorno do S&P 500. Retorno do S&P 500 média é 10%. Você pode comprar isso, quase não tem oscilação hoje, o Sharp desse negócio é quase 4, é incrível, e tem um retorno mais alto do que a média do S&P, né? Eles compraram um pouco disso. Mas no caso de Melius, eles têm Bitcoin, eles querem comprar mais Bitcoin, mas são um negócio que gera caixa, não tem dívida. E fazendo uma conta de padaria aqui, a empresa, ela hoje, tirando, você pega do valor de mercado dela, tira o que tem de Bitcoin, tira os 89 milhões de caixa, ela tá avaliada a uns 100 milhões de reais. Só que ela fez um EBITDA de 96 milhões de reais em 12 meses. Então ela negocia basicamente uma vez EBITDA. Então estão expondo mais a esses negócios do que comprando realmente Bitcoin. O mercado cripto como um todo também, que também gera uma diversificação, né? Porque fazer autocustódia também é muita responsabilidade, né? Então você pode diversificar um pouquinho também com uma ação lá da bolsa que vai estar lá custodiada no seu nome e,
com certeza vai te trazer aí alguma segurança e exposição ao mesmo tempo, né? Então, se alguém te ameaça fisicamente a transferir seus bitcoins, com certeza no mercado de ações você também consegue ter uma segurança um pouco a mais e ainda manter sua exposição a esse mercado. Esse é um outro ponto também, segurança física, né? O recurso estando na bolsa é diferente de estar, entre aspas, num pendrive, e aí você se torna um alvo mais fácil, e se alguém me tornar um alvo, depois eu ter que ir atrás do cara e sequestrar ele também, entendeu? Enfim, ia gerar um desgaste grande, assim, dispensável, né? Ter que falar que os meus amigos fossem especiais, todo mundo mal pra caralho, já mataram muita gente. Então eu não quero ter que fazer esse tipo de coisa. Acho que tá na bolsa é mais tranquilo. Com certeza. Tô brincando, mas não tanto assim. Então é isso, então eu acho, pessoal, gostaria de agradecer aqui, Bruno Perini, pela presença. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o joinha, se inscrever aqui no canal e participe aí nos comentários o que você achou aí dessa visão do Perini. Até a próxima, valeu. Valeu, pessoal.